muito mesmo de ter participado, acho que das 5 primeiras composições da Sexta Câmara, ao lado de colegas valiosíssimos, e lá na primeira composição já estava a Débora também, Maria Eliane Menezes de Farias, que é uma pessoa que coordenou a Sexta Câmara por muitos anos, e esses primeiros e outros membros da Câmara ajudaram a consolidar um trabalho, e essa Câmara foi a primeira que acho que teve reconhecimento social pelo seu número. Todo mundo sabia o que fazia a Sexta Câmara no Ministério Público Federal. Poucos sabiam o que faziam as outras câmaras, entre 6 ou 7 que nós tínhamos, né? Porque, de algum modo, a gente sempre se apresentava dizendo: de onde você é? Eu sou da Sexta Câmara. Ia para a FUNAI: de onde você é? Eu sou da Sexta Câmara. E a Sexta Câmara, acho que conquistou pelo seu trabalho essa credibilidade junto aos povos indígenas, junto a outras autoridades públicas, pela coerência do que sempre defendeu, pelo trabalho de apoio aos colegas ao longo dos anos na nossa instituição. Nos primeiros anos, nós somos da geração de 87, nos primeiros anos da Constituição de 88, não era fácil encontrar, dentro do Ministério Público Federal, quem quisesse trabalhar com essa temática. Não é? Havia outras muito mais glamurosas, que empolgavam muito mais, mas era um desafio que foi aceito também por um grupo de procuradores desde a primeira hora, e esses que continuam militando nesse assunto. A exemplo disso é o fato de Débora e Luciano estarem aqui ainda hoje. A Kira também, que é de uma geração mais recente, mas agregou-se à Sexta Câmara com o mesmo entusiasmo. Eu queria lembrar, então, nessa linha de abordagem, o que tem feito o Ministério Público Federal desde sempre, portanto, ao longo dos últimos 30 anos e nos anos mais recentes, em defesa de povos indígenas e também de minorias, mas aqui na nossa mesa é a questão indígena, lembrando como essa pauta é diversificada, e ela tem que ser diversificada, porque os problemas dos povos indígenas não se resumem ao acesso à terra, à demarcação do território. Esse é um problema grave, mas não é o único problema. Não é? E aí eu lembraria o seguinte: em primeiro lugar, de que qual é o tamanho dessa população? São 900 mil indígenas, de 305 etnias e 274 línguas. Então, o nosso primeiro olhar é para a diversidade. Né? Nós resumimos demais quando nos referimos a 900 mil pessoas como os índios, quando, na verdade, são de 305 etnias diferentes entre si, que falam línguas distintas entre si, e, portanto, são diferentes povos, diferentes uns dos outros, como somos diferentes deles. Então, esse é o primeiro olhar, é um olhar de heterogeneidade, não encará-los como uma população homogênea que tem os mesmos problemas, que enfrenta as mesmas dificuldades. Não, os problemas são diferentes, as dificuldades são diferentes, as pretensões são diferentes. E é preciso aprender a ouvir. Eu me lembro bem, nos primeiros anos, Débora dizia muito para a gente assim, que a gente ia para as reuniões nas aldeias indígenas e nos sentávamos por horas ouvindo o que diziam, o que queriam comunicar, para que nós entendêssemos como devíamos intervir, e ninguém falava pelo outro. E, às vezes, uma reunião que podia durar 10 minutos, 15 minutos, se arrastava por 8 horas, porque cada um deles tinha que expressar o que cada um deles pensava, porque ninguém era representante do outro. E isso foi um aprendizado muito grande, o aprendizado de ouvir. Não é? Ouvir para entender do que se trata, ouvir para entender o tamanho da diferença, o tamanho do problema, o tamanho do sentimento, da dor que todos eles sofriam. E, nessa linha, os procuradores da República, e vejo aqui muitos deles, né, com excelente trabalho antigo. Em Minas Gerais está ali o Edmundo, eu vejo o Felício do Pará ali na outra ponta, Eliana Torelli do DF aqui, Lauro Pinto Cardoso aqui também entre nós, enfim, vários procuradores da República com um trabalho muito antigo, além dos nossos colegas que estão aqui na mesa. E todos têm
histórias de derrotas institucionais, de trabalhos institucionais que não deram certo em juízo ou mesmo fora dele, mas tem algumas vitórias alcançadas. E esse resultado de vitórias e derrotas institucionais, de trabalho institucional, nos levou a algum lugar, mas nos levou a esse ponto de, pelo menos, percebermos que os problemas atuais ainda são os mesmos problemas de 30 anos atrás, né? Então, avançamos um pouco, mas não avançamos tudo, há muito para resolver, e, por isso, um seminário como esse é muito importante. Então, vou narrar aqui algumas coisas mais recentes que os membros do Ministério Público Federal fizeram. Nessa segunda-feira, há 3 dias atrás, o Ministério Público Federal teve uma importante vitória no Supremo Tribunal Federal. A ministra-presidente Carmen Lúcia nos deu uma liminar, garantindo a permanência da comunidade indígena Toné e Pegue em sua terra, no Mato Grosso do Sul. O Supremo seguiu nessa decisão o entendimento que apresentei ali na condição de Procuradora-Geral da República, mas provocado, obviamente, por outros colegas, que, para impedir a reintegração de posse de 2 fazendas localizadas na área, que já foi reconhecida pela FUNAI como ocupação tradicional da etnia terena por meio de portaria. Então, é uma atuação recente. No Supremo, eu assinalei, secundando manifestações havidas nas instâncias anteriores, que um relatório antropológico confirmou que essa terra é dos terenas, pelo menos, segundo registros que a FUNAI coligiu desde o século XIX, e estes documentos e todos esses argumentos convenceram a ministra de que o fato de ainda não ter sido concluído o procedimento demarcatório não poderia ser óbice ao reconhecimento do direito dos terenos à posse desse território que eles ocupam tradicionalmente há mais de 100 anos. Né? Então, é uma vitória recente, e destaco que o assunto aqui é o direito à terra. Né? No mês passado, a atuação do Ministério Público Federal foi decisiva para assegurar direito à educação. Veja, primeiro direito à terra, agora direito à educação, a pelo menos 3 comunidades indígenas. Em uma das ações propostas pelo Ministério Público, que já obteve decisão favorável da Justiça, o pedido não foi só de acesso à escola. O objetivo era garantir o ensino da língua e da cultura de uma comunidade que corre risco de ser extinta em razão do pequeno número de integrantes que a compõem. A 6ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou o recurso do Estado do Mato Grosso do Sul e manteve a obrigação deste Estado, compartilhada com o município de Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, de assegurar o ensino da língua Ofaié-Chavante. Numa terceira atuação, aqui, com relação ainda à língua Ofaié, tem uma outra ação, atuação do Ministério Público Federal em relação ao município de Aquidauana, que visa a garantir que lideranças realizem eleição para a escolha da Escola Municipal Indígena Polo General Rondon, localizada na aldeia Bananal. O acordo só foi possível pela intervenção do Ministério Público, que apurava o caso em um inquérito civil público. Aqui a solução de ensino da língua foi uma medida extrajudicial. Aqui no TRF da 1ª Região, já não é mais o assunto educação, o assunto agora seria saúde dos indígenas. E o TRF-1 acatou o recurso do Ministério Público Federal e determinou que a União adote medidas para atendimento à saúde dos indígenas Aticum, da região de Redenção, no sudeste do Pará. Os indígenas daquela região ainda não têm terra demarcada. O MPF pediu ao TRF que obrigasse a União a realizar, dentro de 90 dias, o cadastramento no Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena de todos os índios que habitam essa região de Redenção, sejam os Aticum, sejam de outras etnias. No último dia 5 de abril, em parecer enviado ao TRF da 1ª Região, o Ministério Público Federal defendeu o recurso da União que pede a aplicação da Lei do Patrimônio Genético ao medicamento fitoterápico Acheflan, desenvolvido a partir de uma planta nativa da Mata Atlântica brasileira, conhecida como erva baleeira. Segundo a União, a empresa Axé Laboratórios Farmacêuticos
teve acesso ao conhecimento tradicional associado aos caiçaras do litoral paulista e não pagou qualquer quantia por isso ao povo indígena. Outras atuações do Ministério Público Federal neste mês de abril também envolveram iniciativas para garantir acesso à água potável e também para a criação de políticas públicas voltadas para a população indígena. É importante destacar que a posição do Ministério Público por meio da Sexta Câmara tornou-se um marco na defesa dos direitos indígenas e baseia-se em 3 eixos de valorização: a auto-organização dos índios, a dignidade da pessoa humana e a sustentabilidade. Apesar desta atuação incansável dos membros do Ministério Público, os desafios para eliminar os problemas que cercam os povos indígenas são inúmeros, e uma prova disso foi a condenação recente do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação dos direitos dos povos indígenas Chucuru, de Pernambuco, à propriedade indígena, à propriedade coletiva e à garantia e proteção judicial. Nessa decisão, a Corte Interamericana marcou prazo para o Brasil demarcar o território Chucuru, em Pernambuco, e essa omissão, dizendo que essa omissão levou a que não tivessem terra garantida e demarcada 2.000 famílias que compõem essa etnia. O governo brasileiro demorou mais de 16 anos, entre 89 e 2005, para reconhecer a titularidade e demarcar a terra dos índios, e foi negligente, segundo a Corte, na obrigação de retirar invasores desse território. A condenação do Brasil já havia sido antecipada pelo Ministério Público Federal. Esses dados mostram, portanto, que algumas coisas têm sido feitas com a atuação diligente de membros do Ministério Público, coordenados pela Sexta Câmara, mas muito mais é preciso ser feito. Esta é uma luta em relação à qual não podemos negligenciar, desanimar e esmorecer. E esse trabalho que a escola agora se propõe a fazer, de privilegiar temas como esse, capacitar os procuradores da República, estudar os casos que nós estamos em relação aos quais estamos sendo exitosos, né? Examinar a diversidade dos problemas que são trazidos ao conhecimento do Ministério Público que precisam ser resolvidos. Ter uma atitude ativa, como a Sexta Câmara sempre fez, de ir em busca dos problemas. Trabalhar junto com a FUNAI para a conclusão da demarcação dos territórios indígenas já seria um excelente começo também. Então, com essas palavras, eu até me alonguei mais do que devia, eu saúdo com muito entusiasmo essa iniciativa da escola, em parceria com a Sexta Câmara. Afirmo a minha imensa admiração por todos os procuradores da República que se dedicam a esse trabalho. Reitero um pedido para que não desistam, não esmoreçam, mas continuem ativos e atuantes, e também o nosso compromisso na frente da PGR, como instituição, de apoiar esse trabalho, apoiar a defesa dos povos indígenas e assumir esse desafio de ir resolvendo esses problemas crônicos que quase que se eternizam na sociedade brasileira, de uma forma que realmente não nos honra muito, não é? Há 900 mil índios de 300 etnias que falam 274 línguas, esperando por seus direitos, esperando a defesa do Ministério Público Federal, inclusive a defesa no que diz respeito à sua própria identidade, auto-organização e autodefesa, né? Porque a nossa atuação é sempre de apoio e é sempre supletiva, mas sempre que quiserem eles próprios fazer a defesa dos seus direitos, eu acho que é a primeira missão que nós devemos apoiar. Cumprimento, então, senhor reitor, a todos novamente, agradeço muito que o senhor tenha vindo aqui apoiar esse nosso trabalho e esse nosso evento. Ao querido João Akira, muito obrigada por tudo. Ao presidente da FUNAI, um agradecimento especial e o nosso respeito, o nosso compromisso. A todos, muito obrigada e, sobretudo, aos meus amigos e colegas de mesa que continuem esse trabalho maravilhoso que tem feito na instituição nos últimos 30 anos. Muito obrigada a todos. Pedimos às autoridades da mesa uma gentileza para que possamos fazer uma foto
oficial, né, com essas ilustres pessoas, vamos nos posicionar para os nossos fotógrafos poderem fazer uma foto dessa bela mesa. Isso, para chegar mais junto. Muito obrigado. Parabéns. Neste momento, desface a mesa de abertura, permanecendo apenas o vice-procurador-geral da República. Pedimos às demais autoridades que tomem seus lugares no auditório. Pode ir pela frente, Pedro. Está frio mesmo. Uma boa primeira vez. Nós que agradecemos, doutora Raquel. Pessoal da infraestrutura, acho que o ar está muito frio. É bom abaixar um pouco, viu? Senhor? É, pode ir. Eu ia trocar. Não, não precisa. Para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos, pedimos a todos que voltem aos seus lugares para os nossos debates. Ele aumentou um pouco, ele vai aumentar um pouquinho lá, você pode falar novamente.
Muito bem, senhoras e senhores, depois dessa abertura brilhante, vamos continuar os nossos trabalhos, né? Para participar do painel Índios em situação de isolamento e recém-contactados, perspectiva territorial, autonomia e políticas públicas, convidamos os debatedores. O presidente da Fundação Nacional do Índio, Franklin Berg Ribeiro de Freitas. A coordenadora-geral dos Índios Isolados e de recente contato da Fundação Nacional do Índio, Leila Silvia Burger Sotomayor. A coordenadora de políticas para povos indígenas, de recente contato da Fundação Nacional do Índio, Clarice Jabur. O coordenador de proteção e localização de índios isolados da Fundação Nacional do Índio, Fabrício Ferreira Amorim. A antropóloga e estudiosa das organizações indígenas da Amazônia peruana, Beatriz Huerta Castilho. Mediará os debates o vice-procurador-geral da República e coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Luciano Mares Maia, a quem passamos a palavra. Podemos nos sentar? Boa noite a todas e todos. É um privilégio mediar o diálogo em torno do tema Índios em situação de isolamento e recém-contactados, a perspectiva territorial, autonomia e políticas públicas. Eu preciso começar agradecendo não só a escola que está sediando esse evento, mas particularmente e especialmente a FUNAI. A doutora Raquel Dodge fez referência e ela compôs a primeira formação da 6ª Câmara a partir de 1994, são passados quase 25 anos. A FUNAI é a maior agência indigenista do mundo. É um patrimônio brasileiro. O trabalho que a FUNAI faz pela quantidade de servidores e servidoras dedicados a um trabalho de conhecer e afirmar os direitos dos índios é extraordinário. Portanto, é uma alegria ter esse evento que realiza-se com o presidente da FUNAI, Franklin Berg Ribeiro de Freitas, com unidades importantes da FUNAI, a coordenadora-geral de Índios Isolados, Leila, aqui à minha direita, Clarice Jabur, essa figura extraordinária que cuida das políticas públicas para povos indígenas de recente contato, além também de Fabrício, que está aqui, e temos a especialista de fora, Beatriz Huertas. Antes de passar a palavra para a Leila, eu quero só comunicar a imensa alegria de estar aqui com Davi Copenau Yanomami. Essa figura que eu conheci na aldeia dele em 92, quando eu passei um mês e meio em Roraima. Estivemos juntos em maio de 93, graças a Renato Prates, irmão de Rodrigo Prates. Cadê você, Rodrigo? Rodrigo está ali. Rodrigo é do Ministério da Defesa. E o irmão dele, Renato Prates, juiz federal, que eu conheci em Roraima, nos tornamos tão amigos que eu sou padrinho do sobrinho de Rodrigo, do filho de Renato.
E com Renato, nós fomos à terra indígena de Davi. Em maio de 93, há 25 anos atrás, celebrando um ano de fundação daquela unidade do Ministério Público, eu fui falar sobre direitos dos índios. Davi levantou e falou 15 minutos na língua dele. Aí, quando terminou, disse, eu não vou traduzir. Eu não vou traduzir. Um mês depois, eclodiu nacionalmente a notícia do massacre de Rachimu. E eu recebi, em João Pessoa, onde eu atuava, um telegrama de Davi pedindo para eu me somar aos esforços de processar, investigar e processar. Aristides Junqueira era o procurador-geral, Aurélio Virgílio Veiga Rios, o coordenador dos índios, e eles, então, convidaram Franklin Rodrigues da Costa, que acabou de se aposentar, nosso colega, que atuava em Roraima, Carlos Frederico Santos, que atuava no Amazonas, e, junto comigo, nós três, atuamos no caso conhecido como o genocídio de Rachimu. Eu faço essa referência porque esses não são fatos do passado. São fatos que são dramaticamente presentes. E para que nós conheçamos mais esses fatos, é que eu estou exatamente agora tendo a oportunidade de passar a palavra para Leila. Eu seguirei a ordem aqui, tá bom para vocês? Ou vocês têm? Vocês querem que eu siga a ordem ou aplicaremos a desordem? Ou então uma nova ordem. E, obedecendo a ordem de Leila, começarei com a nova ordem, ouvindo o presidente, Dr. Franklin Berg. O senhor tem a palavra. O meu boa noite a todos os presentes. Doutor Luciano, eu gostaria de cumprimentar a toda a mesa, em nome do senhor, cumprimentar todos os integrantes da mesa. Eu gostaria, nesse primeiro momento, de cumprimentar o doutor Akira, pela oportunidade que nós estamos tendo, né, de conversar sobre política indigenista no país. E conversar com um auditório seleto, né, sobre, como foi falado aqui, não é um tema inédito, mas é um tema que o Estado brasileiro já vem acompanhando há algum tempo, acompanha atualmente por intermédio de servidores muito dedicados da Fundação Nacional do Índio e tem um futuro para acompanhar ainda. E para esse futuro é que nós, nesse momento, estamos buscando um aperfeiçoamento nesse debate de políticas que venham a melhorar a condução desse trabalho pela Fundação Nacional do Índio. Tá? É claro que nós temos aqui, para tratar desse assunto, integrantes de uma coordenação geral de índios isolados recente contato, servidores muito experientes, que já trabalham há algum tempo na FUNAI. A Clarice, de vez em quando eu converso com ela sobre determinadas pistas de pouso lá do estado de Roraima, lá na reserva indígena Yanomami, onde se destruímos uma data e um mês depois está operando novamente. O Fabrício também, especialista lá do Vale do Javari, na proximidade de Tabatinga. A Leila, que é a coordenadora geral, e, particularmente, desde que eu cheguei na FUNAI, doutor Luciano, que vem com seu conhecimento amplo sobre o tema, nos assessorando, nos dando a confiança para a solução de situações que são apresentadas para a FUNAI. Esse tema é um tema, vamos chamar assim, diferente dentro da FUNAI. Nós temos, na área finalística, 10 coordenações gerais. Uma dessas coordenações é a Geral de Índios Isolados Recente Contato,
como disse a nossa Procuradora-Geral, não se trata, FUNAI não trata apenas de demarcação. Demarcação é uma das coordenações. Nós temos outras 9, e uma dessas 9 é esse tema delicado, importante, e que nos dá uma série de trabalho, particularmente no que diz respeito à dificuldade orçamentária e dificuldade de